O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a mística do evangelho versus o misticismo da religião. Você que está pela primeira vez aí no nosso canal no YouTube assistindo aos vídeos, dá um dedão aí, deu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e poder acompanhar muito mais de 100 vídeos com os mais diversos temas que por graça, bondade e misericórdia Deus tem me dado. E você será edificado através da palavra, no conhecimento do Evangelho. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova das coisas que a gente não vê. Prova de que existem coisas que nós não conseguimos enxergar. A mística é a chave de acesso que nos leva a crer e a nos conectar com outras dimensões, com outras camadas espirituais invisíveis e impalpáveis, que só podem ser acessadas pelo Espírito e pela fé. E a partir de então, o Evangelho passa a ser discernido, não mais como um dogma religioso, mas como uma conexão entre o Criador e a criatura de sua criação. Ou seja, sabendo que só Deus é que cria, Ele que gera, Ele que traz à existência tudo que existe. Por isso que eu fiz questão de enfatizar a criatura de sua criação, a criatura criada por Deus. Pode parecer redundante, pode ser até um pleonasmo, pois a partir do momento que o Cristo com quem nos relacionamos de fato nos pacifica, nos faz sentir perdoados, livres de todas as culpas que nos condenava, Ele próprio nos convence pelo seu Espírito que realmente já estamos justificados, nos tornando resilientes no processo de provação para desenvolvermos perseverança, firmados no caminho, porque sem essa resiliência nós não conseguimos perseverar. Há muitos irmãos que estão parando no meio do caminho porque de fato não tiveram a experiência real com Deus. E essa mística faz com que nós verdadeiramente nos conectemos com o nosso Criador e aprendemos a ser filhos, não mais apenas criaturas, mas filhos e filhas de Deus. E a mística faz com que, por exemplo, ao você intuir um simples compasso musical, como no meu caso, que sou músico por profissão, esta simples nota, um compasso, ela muitas vezes já me inspirou a compor uma música inteira e até arranjar o CD que foi produzido, não só esse individual que eu compus ali juntamente à gravadora e produzido pela gravadora Deus é Amor, como também o CD do Cordão, Tesouros Escondidos. Basta uma música, uma nota musical ali na presença de Deus, esse oculto, esse escondido, esse sobrenatural se manifesta de maneira natural a ponto de a música eclodir de dentro para fora e fazer com que nós tenhamos essa obra maravilhosa. Assim são os dons, e justamente isso que Deus quer falar aqui essa noite, para que você consiga entender, irmãos, que a mística faz com que, por exemplo, essa música ela brote de dentro para fora como um louvor, como uma adoração, e não apenas como uma música, como uma canção. E aquele adágio vivido na prática que diz que para um bom entendedor minha palavra basta, uma nota musical vira uma música, como tem acontecido com o nosso trabalho. A mística faz com que você consiga viver com liberdade a prática do Evangelho, fora da forma da religião, sendo planificado pelo Espírito Santo através da palavra. A religião ela repete padrões, ela é redundante, nos deixando sempre com aquela sensação de vazio na alma, enquanto que o Evangelho nos conecta de fato com a nossa espiritualidade, com o nosso eu interior. E aí a gente transcende e isso nos desperta para a vida, relativizando tudo que havíamos vivido antes, provocando uma mudança de dentro para fora, uma mente nova, uma mente de Cristo, refletindo até um comportamento diferente, porque quando você faz a coisa porque é dogma humano, quando é de fora para dentro e você se sujeita a uma disciplina humana, aquilo não gera mudança de mente, aquilo não gera metanoia, você não está vivendo essa metafísica, você não está vivendo essa dimensão realmente espiritual, daquele convencimento que só o Espírito Santo pode fazer com a humanidade. Mas quando o Evangelho entra na sua vida, essa transformação ela é genuína porque ela é de dentro para fora e você transcende, relativizando tudo que você havia vivido antes, provocando uma mudança comportamental, porque só a mística do Evangelho faz com que você conheça e compreenda a sua essência mais profunda, descobrindo verdadeiramente o sentido da vida e o porquê de você estar aqui, que foi o que aconteceu comigo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo.
O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Depois daquela tentativa de suicídio no dia 12 de outubro de 2005, é como se tudo tivesse resetado. E a partir do momento que eu tive aquele encontro, essa mesma mística me catapultou para coisas muito maiores, porque a mística está presente também na nossa conexão com muitas outras coisas, com a natureza, como em uma simples atividade de lazer, num banho de cachoeira, de rio que é tão gostoso, um passeio ao campo, buscando conectar-se consigo mesmo. Até um ateu, com a sua incredulidade no mundo espiritual, metafísico, aquele que não crê no além, ele também é capaz de perceber um determinado ambiente naquilo que a sua limitada compreensão o leva a definir como energia. Quando, por exemplo, ao reunir-se com outras pessoas num ambiente espiritualmente pesado ou leve, ele percebe, ele tem essa sensação, embora ele afirme não crer em nada, mas ele sente no coração que ali é bom ou é ruim. Por isso que a pessoa espiritual discerne tudo isso, pois ela intrinsecamente carrega consigo a mística. Veja o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 e 15.
Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. E pela própria definição, irmãos, de fé, que está ali em Hebreus capítulo 11, verso 1, só pode viver essa experiência espiritual quem de fato passou por um processo de esmagamento sobrenatural na compreensão do Evangelho. Quem não passar por esse processo doloroso, de fato não se converte. Ele pode ter até uma religião, ele pode se intitular um evangélico, um católico, um isso, um aquilo, mas se ele não for realmente tratado pelo Espírito, como aconteceu comigo naquele 12 de outubro de 2005, ao tentar tirar minha vida ali em São Paulo, naquela experiência mística, não teológica, não religiosa, mas profundamente sobrenatural, que me fez desejar depois daquilo conhecer as Escrituras, porque o Espírito falava comigo. Até o final dessa ministração você vai entender o que eu estou dizendo. Vinha palavras na minha mente sem eu nunca ter lido o livro Bíblia. Aí que eu vim entender que a palavra é atemporal, que ainda que todas as Escrituras, todas as Bíblias fossem queimadas numa verdadeira inquisição, até mesmo através de uma inteligência artificial, o Espírito Santo falou comigo profundamente quando eu frequentava monte com alguns irmãos ali em São Paulo, dizendo que ele levantaria novos profetas para fazer e escrever tal e qual de Gênesis a Apocalipse, cumprindo J por J, tio por tio, porque céus e terras podem passar, mas essa palavra contida na Escritura, essa mística espiritual, Deus não permite que desapareça, porque ela é essencial, ela é espiritual. É o que baliza toda a humanidade que precisa ser salva. Para compreender melhor esse fenômeno é necessário esse mergulho nas Escrituras, que foi o que eu comecei a fazer. Quando você começa a mergulhar nas Escrituras, e aquilo que você no primeiro momento intuiu pelo Espírito Santo, naquele primeiro contato, naquele primeiro amor, onde Deus, como um pai que carrega uma criança pela mão, quando você tropeça, ele está sempre pronto para não deixar tu cair, sempre te segurando, você vai entendendo que você não está mais caminhando sozinho, e conforme você vai crescendo na graça e no conhecimento, vai mudando essa relação e os dons vão se materializando. A partir do momento que essa maturidade espiritual vai aflorando através do Espírito Santo de Deus na tua vida. Por isso, irmãos, que ao contrário da mística, o misticismo é um subproduto. Enquanto a mística transforma as pessoas de dentro para fora, fazendo-as se despir diante de Deus, o misticismo, por outro lado, veste apenas uma capa, é só uma aparência, não é genuíno. Você pode ver que todo religioso, ele tem aquela face dentro dos templos, diante dos seus, da sua doutrina, até da sua família, mas na prática, na sua essência, na sua intimidade, é uma pessoa completamente diferente, porque ela não foi verdadeiramente transformada. Foi uma opressão externa através de um dogma humano. Portanto, o misticismo não tem compromisso verdadeiro com a vontade de Deus, pois ele é apenas um adereço pessoal externo, alimentado pela concupiscência humana. A sua relação com o mundo espiritual é meramente dogmática, é uma relação superficial através de crenças, as próprias religiões, os costumes, as tradições, que limitam o homem na sua compreensão acerca das verdades espirituais. Não há duas verdades. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acerca de qualquer assunto que o ser humano venha discutir através da filosofia, da arqueologia, seja o que for a ciência, só há uma verdade. E essa verdade você consegue através de Jesus Cristo, em qualquer área da tua vida. E só vai compreender, obviamente, isso quem se sujeitar a esse esmagamento na compreensão do Evangelho, que muitas vezes acaba sendo deturpado por dogmas humanos, como na conversa, por exemplo, de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versos 20 e 24. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. A samaritana falando para Jesus: mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde vocês adoram. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, disse Jesus. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Obviamente que Jesus falou isso para aquela samaritana, dizendo que a salvação vinha dele, que era um judeu, que é um judeu. Mas virá o tempo, disse Jesus. E de fato já chegou, é agora, é já. De maneira mística, eu creio, Jesus conversando com aquela mulher, de maneira transcendental, ele diz para ela: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, não mais no Monte Gerizim ou em Jerusalém, onde quer que seja, não é num lugar. Elas vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira mística da adoração, que discerne o homem natural do homem espiritual. Pois são estes que o Pai quer que o adorem. Há uma separação clara, uma distinção clara do Espírito de Deus. Porque
Porque Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, irmãos, no Evangelho nós somos o lugar, nós somos a casa, o templo de Deus, conforme Hebreus capítulo 3, verso 6. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. O Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Quanto à mística presente nos dons espirituais, amados irmãos, como por exemplo no dom de línguas, especialmente fenômeno esse da glossolalia, muito praticada pelos pentecostais, que está descrito num fenômeno ocasional, circunstancial, descrito somente no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e fizeram disso uma doutrina. Paulo, que também teve essa experiência genuína, ele fala que esses e os outros dons, assim como o dom de profecia e tantos outros, eles deveriam ser tratados como caráter cristão e não como uma expressão de culto aos dons. E isso é extremamente adoecedor. A gente vê muitos irmãos que não conseguem se estabelecer no Evangelho, não conseguem se firmar com Jesus, ainda que frequentem templos, ainda que sejam evangélicos ou católicos, ou seja, quais forem as religiões que eles postulam ou professam como fé em Jesus, não conseguem entender que esses dons têm que estar a serviço do reino, como Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos de 4 a 7. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é só um e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Quando os dons são praticados através do Espírito, irmãos, Deus testifica através do seu Espírito a genuinidade daquele dom. Aquele dom passa a ser genuíno, não é um dom fake. Não é uma falsa profecia, não é uma falsa adoração, não é uma falsa pregação. E você vive o verdadeiro evangelho. No caso dos dons espirituais, por exemplo, os dons devem estar a serviço do corpo e não o contrário, porque aí vira idolatria. Para não perdermos a consciência mística do significado e da aplicabilidade do ensino do evangelho, senão vira religião. Não idolatrando os dons, mas submetendo-os às necessidades da igreja, do corpo. E tampouco fazendo deles uma doutrina. Não dá para fazer do dom uma doutrina. Quando você pega um dom e faz dele uma doutrina, você tem um dom de línguas, então você passa a ser um pentecostal, que é uma linguagem, como se ele fosse o mais poderoso deles. Ou até o adventismo, que guarda o sábado, quando Jesus afirma ser o Senhor do sábado, ali descrito em Mateus no capítulo 12, verso 8. Então quando você faz do dom uma doutrina, você está automaticamente desprezando a multiforme graça de Deus. Por isso que ser um seguidor de Cristo é ser cristão, porque não é uma igreja humana, a igreja do Senhor, ela deve ser segundo Jesus Cristo, como Paulo fala, para que nós sejamos imitadores. Quando as pessoas não entendiam a pregação de Paulo, Paulo dizia: vocês não estão entendendo o que eu estou falando, então me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Imitem a mim como eu imito a Cristo, aí vocês vão entender. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 18 a 20, ele fala: eu agradeço a Deus porque eu falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Olha o choque cultural que Paulo chegou naquela igreja tradicional da época. Porém, nas reuniões da igreja eu prefiro dizer somente 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras, alabrachebe, Rita Lavassaia, Chupa Bala House, em línguas estranhas, que não tem fundamento espiritual, porque existe sim genuinidade na glossolalia, que são línguas dos anjos, línguas espirituais. Irmãos, não pensem como crianças, diz o apóstolo Paulo, ou seja, não sejam religiosos infantis, mas sejam como crianças para o que é mal. Sejam adultos no seu modo de pensar e não como crianças. Olha o que Paulo fala nesse texto aqui, irmãos, para que nós venhamos amadurecer como igreja e não ficar adorando, idolatrando o tempo inteiro uma religião, quando na verdade Jesus está esquecido ali, não só no que diz respeito ao culto, mas na prática do evangelho em si. Observemos que em Mateus 17, de 1 a 13, na mística da transfiguração, onde Jesus permitiu que 3 de seus discípulos testemunhassem aquele fenômeno, no final daquele fenômeno permaneceu somente Jesus, justamente para que a consciência dos discípulos não fosse corrompida e para que eles não fizessem daquela transfiguração um dogma religioso. Vamos ao texto. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Vem, irmãos, que são 12 discípulos.
E Deus caminhava particularmente com esses três. Deus não está preocupado com quantidade, sim com qualidade. Observe como é que está o teu relacionamento com Deus. Assim como Pedro, Tiago e João, onde Jesus viu algo que os diferenciava dos demais discípulos. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar, ou seja, ele foi transfigurado naquele monte, ele ficou branco como luz, foi uma coisa tremenda. O seu rosto ficou brilhante como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz, e os três discípulos, ou seja, Pedro, Tiago e João, os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Eles sentiram aquela glória manifesta naquele lugar, e aí o Pedro, já naquele espírito religioso, falou: se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Porque a religião, ela sempre quer lugarizar o culto. Ela quer tornar um fenômeno físico, geográfico. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro falava com Jesus, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Esse é meu filho em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Ou seja, irmãos, aqui Deus está falando claramente que a fé vem pelo ouvir. Escutem o que ele diz. Não fiquem dando atenção ao que vocês veem, porque o coração de vocês é enganoso. Esse espírito religioso, esse misticismo é intrínseco à natureza caída, à natureza humana. Mas a verdadeira adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade é pelo ouvir. A fé, ela é produzida pela palavra, e a palavra pode ser somente ouvida. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo, ou seja, aquele medo desconstruiu toda aquela adoração ao lugar que Pedro estava querendo fazer, que eles acabaram se ajoelhando, encostaram o rosto no pó, irmão, no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram mais ninguém a não ser Jesus. No final só sobra Jesus. Qualquer visão que você tenha a nível religioso, você que quer viver a Bíblia de capa a capa, não tem como, irmãos. A graça, ela é oposta à lei. Jesus veio cumprir a lei. Portanto, não é possível você viver a mística do Evangelho enquanto você tiver esse misticismo, esse sincretismo religioso. Quando estavam descendo do monte, depois de todo aquele fenômeno sobrenatural, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Obviamente ele não queria ser afligido antes da hora, porque ele sabia que ele ia para a cruz, a morte dele seria a morte de cruz, mas ele não queria que nada se antecipasse àquilo que o próprio Pai já tinha determinado para ele. Ou seja, senão essa mística viraria misticismo, porque os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? O texto nos diz. Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que Elias já veio. Ele não vai reencarnar, não. Ele já veio. E vocês não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Jesus falando: assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, mas foi só isso que eles entenderam. Eles não entenderam que o Filho do Homem, que seria maltratado tal qual Elias foi maltratado, era o próprio Jesus. Percebe que a cegueira espiritual, mesmo daqueles 13 escolhidos que estavam próximos a Jesus, ainda era uma visão obtusa, uma visão fechada, porque eles tinham um judaísmo muito vivo neles, um legalismo de Moisés muito presente. Eles não conseguiam desfrutar da graça que estava sendo apresentada, mas até ali o entendimento deles era esse: não tinham o que fazer a não ser Jesus, esperar o tempo certo, como ele falou que eu teria muito mais a dizer para vocês, mas vocês não vão poder entender, vocês não vão suportar, vou passar a bola para o Espírito Santo quando ele vier, aí vocês vão entender esse mistério. A transfiguração, portanto, ela foi uma experiência mística que Jesus proporcionou aos discípulos. Teria sido misticismo se de fato os discípulos tivessem concordado com o que Pedro sugeriu, construindo uma tenda para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Imagine, irmãos, quem quer a lei vai na tenda de Moisés, quem quer a profecia vai na tenda de Elias, e quem quer Jesus vai na casa de Deus, do Deus que habita em tenda. É mais ou menos o que acontece hoje com a religião. Hoje é culto de doutrina, amanhã é culto da família, amanhã é culto de libertação, amanhã é culto de liberdade, e culto dos filhos, culto da avó, culto da mãe, e você vai cultuando com data marcada, com horário marcado, como se Deus fosse manipulável, quando na verdade você pode dizer que hoje é culto da prosperidade. Se ele resolver te curar, ele vai te curar. Se hoje você determinar que eu vou fazer o culto da cura, mas ele resolver te converter, você vai se converter, ainda que você não seja curado, mas você vai aceitar, pela graça de Deus, a vontade dele, que é soberana. Você vai entender que o Pai Nosso não é uma reza, mas sim uma oração, uma revelação
seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, aqui nessa terra como ela é feita aí no céu. Aí você vai viver esse genuíno evangelho, aí você vai entender essa mística. Mas aqui não, um Deus do templo, um Deus sob o controle da religião. Isso é que o misticismo faz, não a mística. A mística está presente no evangelho, jamais na religião. Veja o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 19 e 20. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, apenas para essa vida, não para uma vida espiritual vindoura, nós somos as pessoas mais infelizes, irmãos. Somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Aqui Paulo praticamente fala do que seria hoje a teologia da prosperidade, que fala desta vida. Só somos felizes se nós vivemos a plenitude do que nos espera nessa existência, nessa realidade. E Paulo fala que nós somos os mais infelizes, dignos de pena, se a gente quiser buscar Jesus, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz, como o próprio milagre da multiplicação, quando aquele povo atravessou ali em Cafarnaum, pedindo para Jesus multiplicar bênçãos para eles, e Jesus deu no meio deles dizendo: vocês estão me procurando não pelo que eu sou, mas pelas bênçãos que eu multiplico. E não é essa a proposta do evangelho. Vocês não estão entendendo nada. E ali Jesus realmente, por mais que ele fosse duro e tentasse abrir os olhos espirituais, eles estavam cauterizados pela religião e pelo espírito do anticristo, que naquele tempo jazia o maligno. O príncipe desse século, daquele século, já cegava o entendimento da própria igreja. E infelizmente, o povo só veio entender isso mais tarde, depois de ressurreto, onde os apóstolos verdadeiramente tiveram uma compreensão genuína de qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que até então eles permaneceram cegos, assim como muitos irmãos que não compreenderam ainda a excelência do evangelho, que nada se compara em absolutamente nada da religião, não herda nada de lá. A religião é a corrupção daquilo que Deus deixou como uma lei estabelecida somente no amor, pautada no amor. Ame. A partir do momento que nos resignamos em obediência à palavra de Deus, tudo mais se complementa, tudo mais que nós presumidamente achamos que é importante na nossa vida fica relativizado. Os valores que a gente postula como primordiais, imprescindíveis, passam a ser desprezíveis diante dessa soberania de Deus. E é disso que Deus fala aqui através do apóstolo Paulo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, aqui no sentido de morreram. Ele é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos poder de, uma vez mortos, nos auto-ressuscitarmos, mas o Espírito de Deus nos ressuscitará naquele último dia. O apóstolo Paulo continua na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, para nós que temos essa compreensão mística da vida, não só aqui como na vida espiritual, é poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, ou seja, a qual é chamada de louca, a boa nova, o evangelho, que é loucura para o homem natural. A minha experiência mística com Jesus ali em São Paulo, às 13h20 da manhã, do dia 12 de outubro de 2005, em que Deus falou comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 25, o próprio Cristo falou, agradecendo ao Pai: Senhor, graças te dou, por tu teres ocultado essa sabedoria, ocultado esse conhecimento, ocultado essas coisas aos sábios e as tê-la revelado aos pequeninos, como eu recebi essa revelação. Depois de um tempo de ter tido esse encontro com Deus ali em São Paulo, naquele dia 12 de outubro, às 13h20 da manhã, eu não consegui entender por que aquele horário foi específico e Deus fez com que eu guardasse. Quando naquela ocasião, Deus me acorda na madrugada e manda eu ler um livro que eu nem sabia que existia na Bíblia. Eu acordei com Sofonias. Era por volta das 3 da manhã também, muito parecido com o horário em que eu tive um encontro com Deus, às 13h20 do dia 12 de outubro daquele mesmo ano. E aí abri o livro de Sofonias e só vinha na minha mente aquele horário, 13h20. E eu fiz uma analogia, irmãos, olha que loucura, por isso que a Bíblia fala que é loucura. É chamado de loucura, o que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 1, versos de 18 a 21. Essa loucura, onde você linka uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas eu peguei o livro de Sofonias, lembrei das 3 horas e 20 minutos e abri em Sofonias capítulo 3, verso 20. E li o texto.
um texto que foi escrito pelo profeta mais de 600 anos antes de Cristo e que se cumpriu com a fundação do Estado de Israel em 1948. Olha que tremendo foi ler esse texto, a revelação que Deus me deu. Isso não está gravado nem no vídeo onde tem lá o meu testemunho, algo que eu estou complementando aqui, Deus mandou eu complementar. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Deus falando na boca do profeta Sofonias. Naquele tempo, os trarei para casa. Quando os judeus foram espalhados por todo o planeta, havia uma data, que Deus não tinha revelado qual seria, que ele, de fato, reuniria este povo novamente para sua casa, onde é o atual Estado de Israel. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Irmãos, eu não conhecia absolutamente nada da história de Israel, eu nunca tinha lido nada sobre Bíblia, mas eu caí num profundo choro e não consegui discernir por que eu estava chorando, porque eu não tinha, na verdade, entendido o texto. O Espírito Santo, após eu ler em obediência àquela revelação, de abrir o livro do profeta Sofonias e associar as 3 horas e 20 minutos, hora do encontro que eu tive com Deus naquele dia 12 de outubro de 2005, e ver capítulo e versículo, eu entendi que da mesma forma que aquele profeta falou 600 anos antes de Cristo a respeito do que aconteceria com o povo de Israel, profeticamente eu vi o Espírito Santo falando comigo através dessa escritura, dizendo que ele me traria de volta para casa. E daquele tempo em diante eu voltei em seguida para o sul do Brasil, aqui em Porto Alegre, onde eu voltei para casa dos meus pais, e dali Deus começou a me honrar através da ministração da palavra, que nem sabia pregar, mas Deus começou a me usar. Comecei a compor louvores, Deus começou a restaurar minha sorte diante dos meus olhos, me deu um casamento abençoado, restaurou minha vida material, concedendo uma casa própria. Tudo aquilo que eu achava que seria impossível aos olhos naturais, Deus fez a partir do momento que esta mística deixou de ser misticismo, daquele misticismo que eu pratiquei através de muitas outras religiões, discernindo o puro e genuíno evangelho que transforma a vida do ser humano. Muitas vezes há pessoas que se aproximam de mim e falam assim: hoje tu vai ter reunião daquela tua religião lá. Eu não sei o que você está me dizendo, que eu não tenho mais religião. A minha única religação que eu tenho com Deus hoje é amando Deus no próximo. Eu não tenho mais essa fenomenologia de cultuar Deus num lugar. Embora nós façamos reuniões aqui na minha casa, obviamente que o propósito desse trabalho é chegar no teu lar através das redes sociais. Oxalá seja a vontade de Deus que nós estejamos aí onde você está, oportunamente, na tua cidade, na tua empresa, na tua casa, como o Cordão está à disposição de viajar por todo o planeta, tudo na direção do Espírito Santo de Deus. A gente está aberto para isso, mas estamos começando, partindo de algum lugar, exatamente como o povo de Israel, ao ser reunido, e Deus nos honrou e restaurou a sorte diante dos próprios olhos. É claro que aqui, devido à dureza do coração, não reconhecendo o Messias, as tribulações que eles estão passando, é coisa para outra pregação, mas até aqui que o Senhor manda eu falar essa noite, a mística do Evangelho, ela só será compreendida a partir do momento que você se jogar nos braços do Senhor, abandonar esse misticismo religioso que você devota aos teus dons, aos teus bens, aos teus relacionamentos, sem entender que, uma vez Deus estando em primeiro lugar, Ele sendo a primícia da tua vida, você vai realmente relativizar tudo mais, todo mais, e aí você vai discernir a diferença entre uma coisa e outra, como quem diferencia luz de treva, mística de misticismo. Esta é a palavra reveladora que Deus colocou no meu coração para esse dia 17 de janeiro do ano de 2024, na reunião do Cordão.